Vamos deixar esse tema, o vento contrário, ou o vento era contrário. Vou narrar aqui esse texto aqui de Mateus capítulo 14, a partir do 22, ok? Até o 32. Consegue ler, José, para mim? Sim. Então vai lá, do 22 ao... Vamos fazer o seguinte, uma dinâmica aqui? Você lê um verso, eu leio outro? Tá legal? Beleza. Vamos lá? Então lá, Mateus 14, a partir do 22. Começa. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha que lindo esta bênção, este agir do Senhor Jesus, primeiro andando sobre as águas e depois acalmando a tempestade. Vamos começar o seguinte, no verso 22 que você leu, Josué, observa bem, e logo ordenou, quer dizer, ordenou, mandou. Jesus disse, vá à frente, entre no barco e vá adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Quer dizer, ele liberou essa caravana da equipe dele, eles foram. E Jesus ficou ali para despedir da multidão, ele despediu do povo, e quando ele termina de despedir do povo, o que Jesus faz? Que nós temos que aprender com Jesus? Ele subiu ao monte para orar à parte. Então esse texto aqui eu gosto demais, primeiro que Jesus nos ensina o seguinte, ele abençoou o povo, ele atendeu o povo, mas depois antes dele ir atrás dos discípulos, ele foi falar com o Pai à parte, secretamente. O que eu aprendi com isso aqui quando Deus me deu essa revelação? Que eu posso pregar o evangelho, que eu posso ir e vir, porém eu não posso esquecer de falar com Deus à parte, no secreto. Ter uma vida de comunhão com Deus no secreto. Eu posso orar aqui diretamente, publicamente, aqui no rádio, pregar onde quiser que eu for pregar, mas lembre-se, você tem que se cuidar para não se distanciar de Deus. Hoje, com essa onda de distanciamento social, você não pode, em hipótese alguma, distanciar de Deus, distanciar de Jesus, distanciar do Espírito Santo. Você tem que estar pertinho dele, conectado com ele. É o que Jesus sempre fazia após os seus seminários do Agindo Deus Quem Impedirá. É mesmo, pastor, e nesse momento a gente percebe que muitos ouvintes estão aí, né, priorizando esta hora do Agindo Deus Quem Impedirá, da palavra agora, principalmente, né, a pessoa, acho que o ouvinte fica até ali, não vejo a hora de começar a palavra, porque daí eu vou me alimentar, eu vou me animar, eu vou crescer, e é ouvindo a palavra de Deus mesmo que nós crescemos, que nós nos alimentamos, né? Então Jesus, é verdade que o pastor está falando, ele sempre orava, quando alguma até situação difícil ele já ia enfrentar, ele já sabia que ele ia ter que enfrentar, fazer curas ali, né, milagres, prodígios, maravilhas, né? Até nas crucificação também ele se reservou para orar, porque sabia que não ia ser fácil ali aquela jornada dele. Então nós vemos também que tem que ter o recíproco, né? Quando Deus também, Jesus também intercede por nós também estarmos também em conexão, né, com esse agir de Deus. O nome do programa já diz tudo, né, pastor? Agindo Deus quem impedirá, né? Agindo Jesus quem impedirá também. Exato. Então, amados, você que está nesse momento agora aí, né, nessa 1h30, priorizando, uns trabalhando em casa, outros em casa mesmo, devido à situação. Então, você está priorizando esse momento, certo? Então, tenha certeza que Jesus está intercedendo por você nesse momento. E é interessante, além dele fazer isso pela gente, porque a Bíblia fala que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Ok, mas o que eu estou salientando também? Que você, meu amado e minha amada, que nos ouve agora, você precisa ter o teu secreto com Deus. É necessário, antes de você ir por uma guerra, para uma batalha, fale com Deus.
Veja, além desse horário que você nos ouve aqui de manhã, veja qual outro horário que você pode entrar no seu quarto, num cantinho aí da sua casa que você gosta de orar e falar com o Pai. Abrir o seu coração para Deus. É muito importante isso aqui, minha gente. Isso é muito importante. Eu sempre ensinei essas coisas. Duas coisas fundamentais. A nossa conversa com Deus. O nosso diálogo. Em que ali você pode abrir o teu coração e falar o que você quiser. Porque Ele conhece a tua vida. Aliás, né, antes, Josué, que a gente venha falar alguma coisa, diz a Bíblia, Deus já sabe. Né? Olha que interessante. Quer dizer, nós vamos falar uma coisa que Ele já sabe o que a gente vai falar. Mas tem que falar. Tem que sair da tua boca. Incrível. Porque nem sempre nós, pais humanos, sabemos o que o filho vai falar. Mas Deus é Deus, então Ele sabe todas as coisas, né? Muito bacana isso que o senhor falou agora, né? Então, amado, você que está ouvindo agora, priorizando esse momento de oração, né? De oração da palavra, na verdade. Porque a gente está falando aqui da oração que Jesus fez, mas você veja aqui o que diz, né, o texto todo. Né? Que aqui, por exemplo... e os discípulos vendo o caminho. Quer dizer, uma etapa aqui que houve nesse processo aqui, que Jesus, né, estava calmo, tranquilo, sereno, como ele sempre foi. Né? Ele estava calmo, sereno, tranquilo. Só que nós somos como esses discípulos na época. Se desesperamos, nos apavoramos. Pastor, eu perdi meu emprego. Pastor, eu perdi meu negócio próprio. O que eu faço? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Amados, é como disse o pastor, ir para o quarto e orar, sem mais aquele negócio de oração formal, aquela oração, parece que o bolinho que sai na forma ali, é daquele jeitinho que tem que ser. Não, amados, é abrir o coração mesmo. Eu já abri o coração algumas vezes assim, e veio as palavras, e a gente se sente mais aliviado ainda, pastor. Sim. Quando as palavras vêm de uma forma espontânea, né, de uma forma natural, né, expondo ali toda a situação, todo o problema que nós estamos passando, e é muito gostoso mesmo quando a gente é aberto com Jesus, sem ficar nessa formalidade. Prosseguindo aqui, aí quando ele despediu a multidão, quando ele foi falar com o Pai, aí chegando à tarde, estava ali só. Aí o que aconteceu? No verso 24 diz, e o barco, no caso aqui dos discípulos, né? O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É aqui que estava o negócio, o vento era contrário, a situação estava difícil. Diz aqui que era a 4ª vigília da noite, que corresponde entre 3 e 6 da manhã. Esse horário aqui, 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, né? E o vento contrário. Aí Jesus se dirige para eles, caminhando sobre o mar, caminhando sobre as águas. Olha que coisa sobrenatural, né? É aquilo que eu disse no início, Josué. Nós estamos vivendo um tempo de viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural, aquele que está acima do natural. Então, se você deseja algo mais de Deus, o teu nível tem que crescer de fé, de crença em Deus, de crer. Não, Deus agirá. O sobrenatural de Deus se manifestará, a provisão chegará. A provisão da cura, a provisão de um suprimento financeiro. A gente sabe do que está acontecendo, o mundo sabe, só que por que eu falei dessa frase aqui? Tomar cuidado com as notícias negativas que podem atrair doenças. Por quê? Porque se você, meu querido, isso eu estou falando há 1 ano falando isso aqui, inclusive nas minhas lives que eu faço, eu também falo isso também. Se a pessoa ficar todo o horário, ficar assistindo o noticiário, principalmente de TV, meu irmão, é um perigo. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, ensinando as pessoas a serem alienadas, não. Mas tem coisa que está demais, está exagerada. Então tem gente ficando doente de tanto ouvir noticiário. Muitos cristãos, inclusive, não leem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não oram, mas fica se informando de noticiários negativos, requentados. Né? Então, tipo assim, antigamente, quando existia mais jornais no papel, que não tinha essa coisa online, eu lembro que tinha jornais, ainda tem, mas se você torcesse o jornal, saía sangue. Verdade, né? Verdade. Eu sempre combati contra isso, não contra esse trabalho, que é um trabalho da imprensa que mexe com essa área, mas pessoas que logo de manhã, às vezes ela liga ali numa estação de rádio para ouvir o noticiário, desculpa, eu vou usar um palavrão, para ouvir a desgraça da região metropolitana, do Brasil, sei lá de onde. Ou seja, a pessoa pensa que está ficando informada, às vezes é uma desinformação. Então, muito cuidado, porque isso gera medo, isso gera instabilidade, está certo? Então, você tem que ter capacidade mental, emocional e espiritual
para ouvir e saber classificar, e saber peneirar a coisa. Você tem que peneirar, ou você tem que filtrar, melhor dizendo, tem que ter um filtro. Você está entendendo? Então isso é muito interessante. Então, nesse contexto da Bíblia, Jesus estava andando sobre o mar e os discípulos estavam ali num sufoco, o vento contrário, aquela turbulência, é problema daqui, é problema dali. O que acontece? Quando eles viram aquele ser andando sobre as águas, começaram uma gritaria, com medo. Está escrito aqui, ó, no verso 26 de Mateus 14, né? É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Gente, se o medo te pegar, literalmente, você vai ver fantasma em tudo quanto é lado. E fantasma na tua cabeça. Você já vai achar que vai morrer com esse problema. Você já vai... Quer dizer, nada disso. Em nome de Jesus, manda embora todo sentimento ruim, negativo. Óbvio, cuide-se, zele, faça as precauções que é pedido para fazer. Ok, isso faz parte do cuidado, sem dúvida. Né? Mas muito cuidado, porque esse medo ele pode ser aumentado. Josué, semana passada, nós fizemos aqui uma dinâmica com os ouvintes e disse, olha, qual o texto bíblico que você gosta, que falou com você? Manda para cá. E eles começaram a mandar. E eu li aqueles textos, rapaz, como o clima espiritual foi aumentando. Por quê? A palavra de Deus tem poder e tem muita gente que não aprendeu ainda, não sei o que eles estão aprendendo. Claro, a exceção é quem ouve o agindo Deus há tempo, com certeza está aprendendo, né? E um versículo que o senhor fala há tantos anos, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Romanos 10:17, é o que você está fazendo agora, ouvinte. Né? Olha aí, ó, ouvindo a palavra de Deus, você não está se animando, você não está se alegrando? Quando eu terminar a programação, você já não vai, já vou trocar de roupa, já vou à luta, e se puder, claro, obviamente, né, fazer isso, se não der, também não faça, mas, a fé vem pelo ouvir, amados, e ouvir da palavra de Deus. Então não é um noticiário que está falando de desgraças que vai te animar, que vai te pôr para frente, é a palavra de Deus, e agora mais do que nunca, como diz, mais do que nunca, é ouvir mesmo da palavra de Deus. E uma frase que eu mencionei, se eu não mencionei aqui na rádio, eu mencionei em outro aplicativo aí, mas vou falar aqui para vocês, anote essa frase. Encha sua boca de possibilidades. Escreva aí. Encha de encher, né, com CH, encha sua boca de possibilidades. Diga, eu sempre faço a dinâmica do espelho. Olhe para o espelho todo dia. Faça uma dinâmica. Isso é uma dinâmica e é bom psicológico. Vá de manhã mesmo, na hora que você levanta, não importa se você está tudo descabelado, não é o caso para você se arrumar. Olha para o espelho e diga, hoje é o dia da minha vitória. Se você é um homem, diga, eu estou olhando para um homem vencedor. Ah, é uma mulher? Eu estou olhando para uma mulher vencedora. Olha para o espelho, tenha coragem de fazer isso, porque eu digo uma coisa, Josué, se a pessoa não tem coragem de fazer isso, porque é só você sozinha, você no espelho, aí do seu banheiro, da sua casa. É uma dinâmica, isso é bom, isso é psicológico, isso é terapêutico. Diga, eu vou vencer hoje é a segunda-feira, agora vai, pastor, vai dar certo em nome de Jesus. E Jesus diz, em João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que a Bíblia diz para aquele que é regenerado em Cristo? Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando Adão pecou, essa imagem foi prejudicada. Aí Jesus veio e restaurou essa imagem. Então, por isso a necessidade da pessoa declarar a sua fé em Jesus, porque só Jesus pode perdoar os seus pecados, só Jesus pode restaurar a sua vida, só Jesus pode realmente transformar este homem, esta mulher, em uma nova criatura. Por isso que olhe no espelho. E eu faço isso. Eu olho no espelho e falo, estou olhando para um homem vencedor. Às vezes eu faço isso todo dia? Talvez não, dizer que é todo dia não, mas eu faço questão. Às vezes tem uma coisa batalhando ali, eu vou olhar, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Você tem que falar para você. Você tem que falar para você e ver você falar para você. Porque outra pessoa falar que você vai vencer, isso ajuda. Mas você tem que ter essa convicção que você vai vencer. Deus vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar ânimo e você vai andar sobre as águas também em nome de Jesus. Porque essa dinâmica é interessante, né? Se você não consegue se olhar no espelho, nem por alguns segundos que seja, então algum problema emocional, né?
algum problema emocional bem grave deve estar acontecendo com você, né? Um desânimo muito grande, muito profundo, de repente uma depressão, alguma coisa assim, que faz com que a gente não queira se admirar, se observar, não como o pastor está falando a dinâmica, num sentido de profetizar, né, para a nossa própria vida, bênção, maravilhas, né, prosperidade, saúde. Agora, olhar de uma forma ali para, né, lavar o rosto, escovar o dente, essas coisas, é uma coisa natural, nossa, de todo dia. Mas é o que o pastor está falando, né? Serve para mim também isso. Eu também preciso fazer mais isso, né? Me olhar mais e também profetizar na minha própria vida. Porque o pastor falou uma coisa interessante. Quando alguém fala, você vai vencer. Você tem tudo para vencer, você tem tudo para crescer, né? Você olha, você isso, você aquilo, aquele outro, você tem condições, você tem, né, tem aí um currículo bom, coisa e tal. É legal, é gostoso, não é verdade? É verdade, é gostoso, mas para a gente mesmo fazer isso, parece que é mais dificultoso, né, pastor? Sim. Mas que nessa manhã, então, essa palavra possa nos motivar a fazer isso. Porque a tua mente, preste atenção, ouvinte, a nossa mente ela é condicionada. A mente, diz uma frase antiga que diz assim, mente vazia é oficina do diabo. Não é? Então uma mente desocupada, por exemplo, se eu pegar o personagem Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele falhou, ele errou, mas Jesus perdoou, Deus perdoou, enfim. Mas Davi, como rei, ele estava no palácio, era para ele estar na frente da guerra, mas ele ficou no palácio e ficou lá num local estratégico, observando, olhando, quem sabe olhou para cima, para o céu, olhou, foi olhando. De repente, quando ele olha de onde ele estava, ele viu, né, tinha uma estrutura ali do palácio do rei, né? Ele olhou e ele viu uma mulher se banhando. E ali originou o pecado, quando ele teve aquele pecado e ele pagou caro, a fatura saiu cara, né? Por quê? Ele estava no lugar errado, na hora errada e pensando em coisa errada. Você está entendendo? Então, o pensamento... se você não cuidar, você começa a pensar bobeira, pensar besteira, pensar coisas terríveis. Então, purifique a sua mente com a palavra de Deus. Por isso que Davi depois escreveu no Salmo, lá ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque ele aprendeu, porque se vacilar, tu cai. Paulo diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então é uma questão de sobrevivência. Voltando ao texto aqui de João 14, então Jesus andou sobre o mar e os discípulos, vendo aquela cena, achou que era um fantasma e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, olha o ânimo aqui, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo, sou eu. Aí ele deu aquele brado, não tenham medo, tenham bom ânimo, se alegrem porque sou eu. Todos eles ouviram isso. Mas sempre tem alguém que sai na frente. E o Pedro aqui, ele diz, Senhor, se és tu, então manda-me ir ter contigo por cima das águas. Sempre tem que ter alguém que tem um pouco mais de fé, de coragem. É o caso de Pedro, né? Diz a Bíblia que Pedro, então, ele começou, então, Jesus disse, vem. Quando eu li essa palavra aqui, no verso 29, ele disse, quer dizer, Jesus disse para Pedro, vem. Só essa palavrinha aqui, Josué, vem. É algo profético, o Espírito Santo falou agora aqui, vem. Se Deus chama você, ele diz, vem, e Deus falou e você tem certeza, pode ir, que vai dar certo. Estava me lembrando aqui um corinho antigo, até criança, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Olha aí, viu que legal, pessoal? Essa dupla ficou boa, hein? Viu, você já não anima? Então, o barco da vida, amados, é a nossa caminhada, né? Aqui literalmente era o barco dos discípulos. Sim. Hoje o nosso barco é a nossa caminhada, né? Pode ser a nossa própria casa, então o barco, tentando vencer ali os problemas, as lutas ali, as brigas, as confusões dentro do lar nesses dias, né? Então, se Jesus está no teu barco, amados, para que temer? Né? Mas pastor, as portas não se abriram ainda, Josué, as portas não se abriram ainda, mas você parece tão fácil falar, mas amados, Jesus está no barco. Aleluia. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, amados, não tem como dar errado. Você pode até, sabe de uma coisa? Acho que Jesus não está no barco não, eu vou sair. Vai afundar, né? Vai afundar, mas daí Jesus vai ter que aparecer daí para fazer isso que fez aqui com o discípulo, né? Então não há por que sair do barco agora.
O barco, amados, é a caminhada da fé. O barco, amados, é a confiança. O barco agora, nesse momento, amados, sabe, essa situação difícil que nós estamos vivendo. Entendeu? E creia que Jesus está no barco, sabe? Você não pode vê-lo. A gente não pode vê-lo. Mas ele está. A gente sabe que presencialmente ele está ali em espírito. Né? Amém. A presença espiritual dele está no nosso barco. Então não temos por que temer. Hoje a gente tem fé, amanhã não tem fé. Nossa, hoje a palavra de segunda-feira, pastor. Meu Deus, o José teve lá, foi 10. Nossa, amanhã já não estou com toda aquela fé, não. Não sei não se Jesus está no barco. Na realidade é o seguinte, tem algumas considerações aqui também. A fé tem que ter ação. Fé teórica não resolve o problema. O meu querido vovô, ele dizia para mim, meu neto, mais vale a prática que a gramática. Né? Ele sempre dialogava comigo. Meu avô me discipulou um bom tempo, né? Então ele falava isso para mim. Eu estudando naquela época, com os meus 18 anos, fazendo faculdade e tal, a gente trocava assunto. Meu avô gostava de bater papo, de vários assuntos. Né? Ele era cristão também, falava da Bíblia, fazia pergunta para mim, a gente interagia, falava de outros assuntos, de economia, de política. Ele batia esses papão comigo, né? Era muito legal. Mas ele sempre falava isso, mais vale a prática. Então, não adianta você também ler a Bíblia, você decorar textos da Bíblia, se você não colocá-la em prática. Porque Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Então tem que ter ação. Não vou falar nomes aqui a pedido da pessoa, mas estou recebendo neste momento que estamos pregando e está encaixando, enquanto alguns estão acontecendo uma coisa, existe um familiar dela inaugurando hoje um café. Olha. Entendeu? Ou seja, e dizendo, pastor, quando puder, passa lá, toma um café gostoso. Já vou botar aqui o endereço. Olha, o cafezinho da hora. E já está, hoje, inaugurando. Olha que interessante, né? Interessante, quer dizer, beleza. Então, nós temos que entender isso. Gente, preste atenção no que nós estamos falando aqui. Tome cuidado com o barulho da vida. Sabe? Às vezes tem um barulho enorme acontecendo, mas é uma tática do inimigo. Preste atenção, gente, que eu estou falando, isso é muito sério. Há uma tática maligna, sabe? De fazer um barulho para assustar as pessoas, para que você fique refém de um sistema. Não vou dar nome aqui, mas de um sistema. Meu irmão, minha irmã, a nossa confiança está no nosso general, que é Jesus Cristo. O nosso general é Cristo. Ele nos garante a vitória, Ele vai nos dar graça, vai nos dar força, vai nos dar ânimo para vencer. Então preste atenção, preste atenção. Se você tem o seu próprio negócio, está difícil, claro, não estamos aqui negando o problema. Mas creia, Deus proverá uma porta. Se você nos ouve, eu acredito o seguinte, Josué, Deus tem a solução para tudo. E quem está nos ouvindo é porque Deus quer abençoar. Eu sempre oro e digo, Senhor, que as pessoas certas venham ouvir a programação de hoje. As pessoas que me assistem no nosso canal no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, a mesma coisa. Eu sempre falo, Senhor, que esse vídeo possa chegar nos ouvidos, na pessoa certa, que precisa. Amém. Porque na realidade é o seguinte, quem está com fome da palavra vai ser abençoado. Entendeu? Então é isso. É o que Deus está falando. Então Ele está dizendo para mim e para você, tenha bom ânimo. Não tenha medo desse temporal, desse vento contrário, Aliás, falando em vento contrário, Josué, você sabe que o avião ele decola contra o vento. Olha que interessante, né? Isso. Quer dizer, o avião ele vai decolar contra o vento e não a favor do vento. É verdade, muito interessante. Pois é, até imaginei essa cena agora aqui, o avião subindo contra... Porque tem a pressão, né? Exato, porque ele tem pressão, daí ele consegue pegar ali uma estabilidade e passar por cima das nuvens, onde já vai estar mais calmo, sereno ali, né? O vento já não vai estar tão forte ali no momento da decolagem, né? E um interessante, pastor, desse testemunho que o senhor acabou de falar do café sendo aberto, né? Que sirva de exemplo para muitos nesse momento que está sendo feita uma reviravolta mesmo, mas que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Jesus está no barco agora dessa irmã ouvinte, né? O casal ouvinte, não sei, que está abrindo esse café. Provavelmente muitos hoje perderam o emprego, mas estão abrindo o próprio negócio. A oportunidade de abrir o próprio negócio agora em pleno esse processo que estamos vivendo é uma coisa de Deus, né? E outros, ao contrário, perderam os seus próprios negócios, mas Deus vai abrir uma porta tão maravilhosa, tão Amém. boa, né? Amém. Não sei se essa semana ainda, semana que vem, Deus sabe o tempo certo dele, né? Então, amados, eu perdi meu negócio, vou ter que arrumar emprego, mas amados,
Deus vai te dar um emprego que é para você mesmo, sabe? Que é para você, você tem condições de exercer, você tem condições, sabe? E de repente o ganho vai ser um ganho até bem satisfatório, bem melhor do que quando você estava até faturando há uns tempos atrás aí teu próprio negócio. Mas as coisas estão se invertendo, amados, mas é para o nosso próprio bem. Amém. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus está dizendo, vem, faça, haja, então vá. Tem essa fé que é Deus que está te falando? Então vai, que vai dar certo. Tem uma canção muito linda, antiga, ela diz assim, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver, isto devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. E assim vai, é um cântico lindo. Deus abençoe, essa letra é linda, né? O Grupo Elo cantava isso aqui, muito lindo. Então, calmo, sereno e tranquilo. Deus está conosco. Não entre em desespero, não entre em pânico. E aliás, você que me ouve nesta manhã, nesse dia, seja você uma pessoa que vai acalmar a tempestade na sua família e nos seus amigos. É importante isso aqui, Josué. A pessoa que tem esse entendimento, ela vai acalmar a tempestade da casa dela. Porque toda casa, toda família precisa ter alguém que tenha um pouco mais de estrutura espiritual para ser a coluna espiritual. A gente está falando de coluna no início aqui, né? Daqueles que colaboram com o ministério. Mesma coisa, a coluna espiritual. É Deus que vai te dar força, vai te dar graça. E juntos com Jesus, nós somos mais fortes. Concluindo essa palavra para a gente orar. Pedro foi ao encontro com Jesus. Estava andando sobre as águas. Algo sobrenatural, algo totalmente diferente. Mas em Mateus 14, verso 30, diz o seguinte. Leia para mim, Josué. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Exatamente, quer dizer, sentiu o vento forte. Não vou dar nome aqui, mesmo porque a gente também está no canal no YouTube, então a gente segura algumas palavras aí para manter também no YouTube essa programação. Mas é igual o noticiário de hoje, sem dar nome aqui. Infelizmente, alguns estão morrendo no mundo, no Brasil. Mas há uma artimanha tão maligna, eu não vou dar nome, por uma questão de ética, mas existem várias redes, principalmente TV, que eles não mostram os recuperados. Eles não mostram que é milhões e milhões de pessoas que foram curadas. Mas eles fazem questão de mostrar o quê? Os que infelizmente partiram. Aí eles ficam fazendo uma apologia, eles ficam fazendo um discurso em cima disso. Aí o que acontece na população? Medo, desânimo, preocupação. Meu irmão, não entre nessa não, viu? Não entre nessa em nome de Jesus. Senão você vai ser contaminado também com o medo. Aí é pior. É pior do que a outra coisa. Tá eu entendendo? sou um exemplo. Né? Você tá aqui, eu sou um então, exemplo. Tô aqui, ó, passei pelo que eu passei, mas sou um exemplo. Até agora ninguém me procurou para perguntar como é que foi, como é que não foi, como é que você conseguiu sobreviver. Né? Primeiro, claro, a graça maravilhosa de Jesus, né? De Deus. Mas, obviamente, também, claro, a equipe, né? Também que me tudo tratou, foi importante. Tudo foi um contexto ali, né? Então, eu vejo pelo meu próprio exemplo que o pastor está falando. Eu sou o número dentro dessas de milhões e milhões que foram curados. Exato, dentro do mundo inteiro, né? Não só aqui no Curitiba e Brasil, do mundo inteiro. Se tivesse lá uma convocação, se manifestem todos os curados do problema, eu iria, obviamente, estar na lista. Então, e você sabe que muitas dessas redes, na área de imprensa, que eles não mostram. Porque é uma tática, é mais ou menos igual uma mentira. Uma mentira repetida várias vezes, o pessoal pensa que é verdade. Sabia disso? É uma tática. Sim. É um discurso maligno, provavelmente fabricado no inferno, entendeu? E as pessoas falam. Entendeu? Ao repetir, pastor, desculpe, ao repetir coisas boas, o que acontece? Nos acrescenta coisas boas e nos deixa para cima. E repetidas coisas malignas, repetidas, também nos deixa o quê? Para baixo. Exatamente. Então é o contrário, né? Queridos, está muito bom a palavra. No final aqui teve vitória. Pedro começou a se afundar. Se foi se afundando,
E no verso 30 ele se afundou e clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Deu um pito nele. Antigamente falava, falando, levou um pito, né? Levou uma bronca de Jesus, né? Por que você duvidou? Meu irmão, ou você acredita que Deus vai te ajudar, ou não acredita, não tem meio termo. Ou é ou não é. Esse negócio de em cima do muro não funciona. Eu tenho que estar do lado de Jesus, ficar com ele, ele vai nos dar graça, vai nos dar força, em nome de Jesus. Vamos então para a oração desta manhã especial, em nome de Jesus. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa programação dessa segunda-feira. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, que nós possamos confiar e acreditar que Jesus está no barco e está lutando, está pelejando por nós. E quando muitas das vezes nós caímos ou desistimos e queremos até mesmo sair do barco, Jesus sempre está pronto a nos socorrer, sempre está pronto a nos tirar do fundo até do mar, porque muitas das vezes a gente se enfia em confusões, em situações que não deveríamos, por não acreditarmos e não confiarmos, Pai, na Tua palavra. Então que nessa manhã, essa palavra de ânimo, de força e fé, que possa nos fortalecer os ouvintes, Pai, principalmente que estão iniciando novas empreitadas, que estão procurando emprego, que estão procurando abrir os seus próprios negócios, que estão também, Pai, em tratamentos, meu Deus, médicos em todas as áreas da física, né, do corpo físico, também da mente, Pai, problemas também emocionais, sendo tratados de depressão e tantos outros problemas, Pai. Que o Senhor possa estar com elas, que o Senhor esteja curando, libertando, dando graças, força, sabedoria para essas pessoas, Pai. E abençoe, Pai, todos nesse momento, sem exceção, Pai. Desde a criança recém-nascida até a vovó, o vovô que está ouvindo, Pai, a programação nesse momento. Abençoa o pastor Edson, a pastora Eva, a sua família. Meu Deus, dando cada vez mais graça e sabedoria, Pai, para o pastor Edson estar levando a palavra até os ouvintes. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, já concordando com essa oração que foi feita. Está ligado na terra, está ligado no céu. E agradecendo pela vida do Josuério, que está conosco nesta manhã. O Senhor está dando vida, saúde e vigor para ele. Abençoa a vida dele, a sua esposa Romilda. Abençoa em todos os aspectos, na vida espiritual, conjugal, familiar, financeira. Ó Deus, e queremos pedir a bênção para todos os amados e queridos, que desde as 8h30 estão em sintonia conosco, ou mesmo aquele que ligou agora há pouco e recebeu a palavra da fé, a oração da fé. Abençoa, meu Pai, abençoa este casal, esta família. E nós te apresentamos todos os pedidos que começaram a chegar já a partir de ontem à noite para hoje, os pedidos, Pai, de socorro, de ajuda espiritual. Ó Deus, nós clamamos, unindo a nossa fé aqui com a fé do ouvinte. Alguns até pararam suas atividades, outros se ajoelharam para orar, estão clamando a tua misericórdia, estão pedindo socorro, ajuda, estão se arrependendo. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua misericórdia entre em ação para salvar, para curar, para libertar, e uma provisão sobrenatural venha sobre a vida de todos aqueles que estão ligadinhos com a gente. Abençoa a vida econômica, a vida financeira, os trabalhadores, os profissionais, os empresários, os empreendedores, os empregados, os autônomos, ó Deus Todo-Poderoso, o aposentado, e que neste lar não falte nada, mas tenha sempre o alimento, o pão de cada dia, a veste, o abrigo. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam hoje resolver uma questão financeira. Deus, dê condições, dê provisão, socorra, ajuda, Senhor, e que a tua graça venha sobre nós. Abençoa aqueles que nos acompanham e que essa semana seja uma semana do sobrenatural de Deus. Nós consagramos esta água agora, que após a oração ela se torne um remédio, e quem fez com fé seja curado e abençoado, e todo mal bata em retirada agora, em nome de Jesus. Repreendemos o espírito do medo, tudo que está causando medo. Espero que essa pessoa tenha entendido a palavra, e com isso ela está sendo curada através da palavra ensinada hoje. Esse medo bata em retirada agora, e a provisão venha neste lar, venha nesta casa e nesta família. Senhor, abençoa Curitiba, o Paraná e o nosso querido Brasil. Que a tua misericórdia seja sobre a nossa nação, e onde chegar esta oração, inclusive pelo nosso canal do YouTube. Abençoa todos aqueles que já se inscreveram, que se inscreverão e que vão repassar esse vídeo para frente. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Não sei em ti, meus anseios, meus temores. Gente querida, olha, tem um dia de excelência, de muita fé, muita paz no coração. Permitindo Deus, volto amanhã
em nome de Jesus. Obrigado, Josué. Amados, obrigado. Deus abençoe a tua vida. E com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.